Na última aula, a gente começou a tratar especificamente de temas do terceiro bimestre. A gente começou a falar sobre a organização política do Estado. Aula passada, a gente falou sobre os três elementos constitutivos do Estado. Antes de mais nada, nós estamos falando aqui de Estado num sentido de país, num sentido de pátria, de nação, tá bom? Então, por exemplo, o Brasil é um Estado, a Inglaterra é um Estado, a China é um Estado, os Estados Unidos são um Estado. Então, é nesse sentido que eu uso o termo Estado aqui, tá bom? Num sinônimo aí de país, de pátria, de nação. Todo país, para ser um país de fato, para ser um Estado, ele precisa ter três elementos. Todo Estado precisa ter uma população, um território e um governo. Todo país precisa dessas três coisas para existir. Um Estado que não tenha um dos três, ele não existe. Tem que ter população, tem que ter um território, tem que ter um governo. Vamos lembrar, então, o que são esses três elementos. População são todas as pessoas que vivem naquele estado. São as pessoas que fazem parte daquele estado de alguma forma, que habitam nos limites territoriais de um determinado estado. Qualquer pessoa que morar no Brasil faz parte da população brasileira. Qualquer pessoa. Aí eu falei também aula passada uma diferença que tem entre o termo população e o termo povo. O termo povo, ele já se refere mais aos cidadãos do Estado, não simplesmente a qualquer pessoa, mas aos cidadãos que têm nacionalidade, por aí vai. Mas, enfim, o fato é que todo Estado precisa ter uma população. Além disso, o Estado precisa ter um território. Um território para chamar de seu. Aqui é a minha terra, aqui são as nossas fronteiras, aqui dentro nós temos o nosso solo, o nosso espaço aéreo, o nosso subsolo, nós temos o nosso mar territorial, nós temos também as nossas embaixadas em alguns países. Então, tudo isso faz parte do território de um país. Solo, subsolo, espaço aéreo, embaixada, mar territorial, enfim. Todo país, então, precisa ter um território. E, terceiro, todo país precisa de um governo. Todo país precisa ter uma organização política, uma administração. Todo país tem o seu sistema de governo. O Brasil, por exemplo, ele é uma república presidencialista. E daqui a algumas aulas nós vamos estudar o que é uma república, o que é o presidencialismo, enfim. O Brasil ele é uma república. A Inglaterra ela é uma monarquia parlamentarista, é outro tipo de governo. Mas o fato é que todo país tem o seu tipo de governo. Todo país tem o seu governo. Cada país tem o seu tipo, diferente dos outros. Mas, enfim, todos têm o seu governo. Seja ele república, seja ele monarquia, seja ele um presidencialismo, seja ele um parlamentarismo, não importa. Cada país tem que ter o seu governo. Então, foi isso que eu ensinei a aula passada para vocês. Os três elementos constitutivos do Estado: população, território e governo. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu ensinei a aula passada? Sim ou não? Digam sim ou não para eu poder saber. Se alguém tem dúvida, já faça a Não, pergunta. não. Não? Tudo Não. certo? Nenhuma pergunta? Eu posso avançar o assunto? Se alguém ainda ficou com dúvida a respeito disso, por favor, leia o material que eu mandei no grupo semana passada, assista de novo a aula da semana passada, que as dúvidas vão ser solucionadas. Vamos entrar no tema da aula de hoje. Hoje eu vou explicar para vocês que, além desses três elementos, todo Estado precisa ter outras três coisas. Aqui eu vou chamar essas coisas de três características do Estado.
Então, guardem bem isso na cabeça. Hoje eu vou explicar para vocês quais são as 3 características que todo Estado precisa ter. Então, além de população, território e governo, o Estado precisa ter 3 características. São elas: nacionalidade, soberania e finalidade. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que são essas 3 coisas, essas 3 características do Estado. Repito, quais são elas? Nacionalidade, soberania e finalidade. Eu vou explicar calmamente essas 3 coisas para vocês. Vamos começar com a primeira característica, chamada de nacionalidade. O que é nacionalidade? Eu vou ler o que está aqui na anotação que eu vou enviar daqui a pouco para vocês. Nacionalidade está baseada na ideia de nação, que está intimamente ligada também à cultura de um povo. Cultura esta que se constrói através do tempo e se delineia em grande parte em função dos acontecimentos históricos que marcaram a caminhada daquele povo. Deixa eu explicar então para vocês o que é nacionalidade. Nacionalidade faz referência à cultura de um povo. Vamos lembrar o que é cultura? A gente estudou isso lá no primeiro ano do ensino médio e também estudou isso no segundo ano do ensino médio. Nós podemos chamar de cultura, por exemplo, os hábitos e costumes de um povo, o modo de se vestir, o modo de falar, suas produções artísticas. Podemos chamar de cultura a língua do povo. Então, aqui no Brasil, nós falamos português. Isso é parte da nossa cultura. Enfim, podemos chamar de cultura os hábitos e costumes de um povo, as manifestações artísticas de um povo, os conhecimentos que esse povo construiu e adquiriu ao longo do tempo. A cultura, ela é a marca de um povo. A cultura, ela é a característica de um determinado povo. E isso constrói a nacionalidade. Vamos explicar com outras palavras aqui. Quando eu converso com vocês, eu consigo me identificar com vocês. Porque vocês falam uma mesma língua que eu. Eu me enxergo em vocês e, de alguma forma, vocês se enxergam em mim. E, neste momento, eu estou falando com vocês e vocês estão compreendendo. Nesse momento, vocês entendem a língua que eu estou falando, vocês olham para mim e podem concluir: o Renan é brasileiro como eu. Isso é nacionalidade. A gente se reconhecer como parte de um mesmo povo. A gente ter elementos culturais que nos unem de alguma forma. Como eu falei, um dos elementos principais que unem um povo é a língua que aquele povo fala. Todos nós aqui falamos português e nos reconhecemos nisso. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem o que é nacionalidade. Vocês já devem ter ouvido falar do povo judeu. O povo judeu que tanto sofreu na época da Segunda Guerra Mundial nas mãos de Hitler. O povo judeu, durante muito tempo, não tinha um país. Os judeus passaram a ter um país a partir de 1948, quando foi formado o Estado de Israel. Antes disso, durante muito tempo, o povo judeu ficou espalhado pelo mundo sem ter um país, sem ter um Estado. Mas esse povo nunca perdeu um negócio chamado nacionalidade. O povo judeu sempre manteve a sua mesma religião. Então, mesmo espalhados, eles continuavam falando
pensando, cultivando hábitos parecidos. E isso mantinha esse povo unido, certo? Os judeus, eles mantiveram sua tradição, seus costumes, sua religião, e isso manteve esse povo unido. Esse é ou melhor, essa é uma característica que todo Estado precisa ter: nacionalidade. Pessoas que tenham coisas culturais que unem umas às outras. Esses elementos, repito, podem ser linguagem, podem ser religião, tipos muçulmanos. Os países que têm a religião muçulmana ali, eles se sentem unidos por essa religião. Essa religião faz desse povo um povo que se identifica, um povo ligado. Então, a nacionalidade é uma característica que todo país precisa ter. Nós temos a nossa, todo país tem a sua. Lógico, cada um do seu jeito, tem países que têm conflitos de nacionalidade ali dentro. Então, se você pegar a Espanha, por exemplo, a Espanha ela tem um conflito lá dentro, porque tem povos ali que fazem parte da Espanha que não se identificam uns com os outros. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem dentro da Espanha, por exemplo, a região da Catalunha que quer uma independência. Ela quer se separar do resto da Espanha, porque ela não se identifica com o resto da Espanha. Tem uma questão de nacionalidade ali. Alguns países da África, por exemplo, que quando eles foram formados de uma forma arbitrária ali, pelo neocolonialismo, alguns povos muito diferentes ficaram morando no mesmo país e eles não entram em acordo, porque a nacionalidade deles é muito diferente. Então, tem países que têm esses conflitos sérios de nacionalidade. Essa é uma das características do Estado. Todo Estado, resumindo agora, todo Estado tem a sua cultura, todo Estado tem a sua língua, todo Estado tem a sua característica de nação, elementos que unem aquele povo como parte de um mesmo grupo, parte de um mesmo povo, certo? Conseguiram entender o que é nacionalidade? Resumindo, nacionalidade é a cultura, é a religião, são as características, as marcas de um determinado povo, de um determinado país. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Sim. De verdade? Sim. Augusto, você falou alguma coisa? Eu falei que sim. Mas, Ah, tipo sim. assim, o negócio da Pode Catalunha, falar. mas já aconteceu Hum. já, que eles se separaram da Espanha. Da Europa? Espanha. Não, eles estão tentando se separar, ainda não se separaram. Tem um conflito relacionado a isso. É porque eu vi, tipo assim, eu não sei, mas tipo, a maioria lá estão falando que eles conseguiram, tipo sair da Espanha. Espanha. Espanha na Europa? Espanha? Isso, é da Espanha. Não, eles ainda não conseguiram oficialmente. Deixa eu até explicar isso. É muito difícil uma região de um país se separar, se declarar independente em relação a um país. É um processo muito complicado, não é simples, não. Muita burocracia, não é? Muito burocracia, às vezes tem guerras. Aqui no Brasil isso já aconteceu. Eu não sei se você sabe, mas o Rio Grande do Sul teve uma época que se separou do Brasil e se tornou um outro país. Eu fiquei sabendo, eu Sabia já vi, disso? já falaram isso, gente. Teve guerra ali, teve conflito, depois acabou voltando para o Brasil. Então aqui já teve muito movimento separatista. Uma daquelas revoltas que a gente estudou no bimestre passado, a revolta do Grão-Pará, ela era um grupo ali da província do Grão-Pará que queria se tornar independente, sair do Brasil. Esse processo é muito difícil. Em uma ou outra ocasião isso deu certo, em muitas outras não deu certo. Lá na Espanha, esse conflito ainda não foi resolvido, está em andamento. Eles estão querendo a sua independência, se separar da Espanha, porque eles não se Mas, enxergam como espanhóis. mas tipo assim, demora quantos anos para conseguir? Não tem prazo, cara. Não Não, tem não prazo? existe. Tipo assim, Não existe. 10, 11 anos para conseguir fazer isso? Pode levar
50, 100, 200 anos, ou pode levar a eternidade inteira e nunca acontecer. Nossa. É um processo complicado. Bom, eu vou partir então agora para o segundo ponto da aula, para a segunda característica, que tem um pouquinho a ver com isso que a gente está falando. A segunda característica, além da nacionalidade, é a soberania. Todo Estado tem que ser soberano. E eu vou explicar para vocês agora o que é ser soberano. A soberania, ela deve ser entendida de duas formas. Primeiro, como sinônimo de independência, ou seja, quando um Estado, especialmente seu próprio povo, afirma-se como soberano, isto é, não mais submisso a qualquer potência estrangeira. Deixa eu explicar para vocês. O Augusto, ele só vai ser soberano na vida dele quando ele se tornar independente. Sem independência, o Augusto nunca vai ser soberano. Enquanto ele depender de outro, enquanto o Augusto depender, por exemplo, do pai, da mãe, enquanto o Augusto depender de outras pessoas, ele não vai ser soberano. Ser soberano significa ser independente. Eu mando em mim. Eu não obedeço a ordens de gente de fora. Aqui quem manda sou eu. Vamos trazer isso para a análise do Estado. O Brasil hoje, ele é um país soberano, porque ele é independente. Alguém aqui lembra quando que foi declarada a independência do Brasil? Tem alguém aqui que lembra? Foi dia 7 de setembro. De? 7 de setembro. De qual ano? De 1900 e alguma coisa. Mentira, eu não lembro. Eu sei que é de 7 de setembro, eu não lembro. 1822. 1822. O Brasil... Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Os judeus, antes dele ter uma cidade, aonde que eles moravam? Ah, tá, Camille. Eles viviam espalhados pelo mundo, um pouquinho em cada país. Eles estavam espalhados pelo mundo, tá bom? Tinha judeu na Alemanha, em Portugal, no Aí eles Brasil, demoraram. em todo lugar. Aí Ainda eles tem judeu no demoraram. mundo inteiro. Eles demoraram quantos anos para ter a cidade dele? Tá. Deixa eu explicar isso rapidinho, aí eu já volto no assunto soberania. Os judeus, eles foram expulsos do seu território no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo. Depois disso, eles só voltaram a ter um território, um país, passaram a ter um estado em 1948, ou seja, do ano 70 até 1948. Foi muito tempo, né? Sim. Bom, vamos voltar então ao tema soberania. Então, o país ele é soberano quando ele é independente. Quando o Brasil ainda pertencia a Portugal, ele não era soberano. Por quê? Ele tinha que obedecer às ordens de Portugal. Todo mundo que tem que obedecer a alguém de fora nunca é soberano. Soberano é aquele que manda. Soberano é aquele que é independente. E o Brasil só se tornou soberano quando ele se tornou independente, quando foi declarada, proclamada a independência do Brasil. A partir dali, ele se torna um país soberano. Outra coisa, soberania também significa o seguinte: é a expressão de poder jurídico mais alto, ou seja, dentro dos limites territoriais do Estado, é o Estado quem tem o poder de decisão em última instância, ou seja, ele exerce o poder soberano, o poder máximo. Então, resumindo, o Brasil é um país soberano, por quê? Porque ele é independente e aqui quem manda é ele. Se algum dia algum país de fora passar a mandar no Brasil, o Brasil está perdendo sua soberania. E ele está deixando de ser um Estado. Por quê? Porque vai ser outro Estado que vai estar mandando nele.
Se algum dia os Estados Unidos mandarem no Brasil, se algum dia a China mandar no Brasil, o Brasil deixa de ser soberano. Se desfaz o Estado brasileiro, porque aí vai passar a pertencer, a obedecer um outro país. Tá? Então, todo país tem que defender sua independência. Todo país tem que defender sua soberania. Ele não pode deixar que potências estrangeiras, que grupos de fora mandem mais do que o próprio país. Ou seja, no Brasil, a ONU não pode mandar mais do que o governo brasileiro. Outros países não podem mandar mais do que o governo brasileiro. A OMS não pode mandar mais no Brasil do que o governo brasileiro. Vocês estão conseguindo entender? Então, não pode ter uma potência estrangeira de fora maior do que o próprio país. O próprio país tem que mandar em si mesmo. Aqui quem manda é o Brasil. Nesse território quem manda é o Brasil. Não é ninguém de fora. Nós somos independentes. Nossas leis, elas valem aqui no nosso território. As nossas leis, não as leis que vêm de fora. Conseguiram entender o que é soberania? Sim ou não? Entenderam o que é soberania? Sim. Beleza. Gente, tem uma outra coisa. A soberania do país, ela tem que ser uma só. Ela não pode ser dividida. Ela não pode ser retirada e não pode ter fim. Isso vai estar tudo lá nas anotações que eu vou mandar para vocês. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um sistema de governo só. Não pode ter dois. Por exemplo, nós não podemos ter dois presidentes. Nós não podemos ter duas organizações políticas diferentes. Então, a nossa soberania tem que ser uma só. E todo país tem que ser assim, certo? Todo Estado, a sua soberania tem que ser una. Toda soberania de um país, ela tem que ser indivisível. O que significa isso? Todos nós aqui, seja eu presidente, seja eu deputado, seja eu senador, seja eu prefeito, vereador, não importa. Todos nós aqui temos que trabalhar pelo Brasil, juntos. Ou seja, nós não podemos nos dividir. Nós não podemos ir cada um para um lado. Toda a estrutura política do Brasil, ela tem que convergir para o mesmo ponto. Você é deputado, você é senador, você é presidente, você é ministro do Superior, do Supremo Tribunal Federal. Todos nós aqui, cada um tem a sua parte, cada um faz uma parte, mas todos nós estamos no mesmo país e trabalhamos pelo mesmo país. Isso tem que ser defendido. Outra coisa, ninguém pode vir e tirar a soberania do nosso país. E ela não tem tempo para acabar. Até quando o Brasil vai ser um país independente? Não tem tempo. Até quando o Brasil vai mandar em si mesmo? Não tem tempo para acabar isso. Tá? Então, isso é soberania. Ok? Vamos para a última parte, então, aqui da aula. Eu já falei com vocês hoje, então, sobre nacionalidade, que é aquele negócio de cultura, de você se identificar com aquele povo. Eu falei com vocês sobre a soberania, que é você ser independente, você mandar em si mesmo. E agora vou falar sobre um terceiro ponto, que é a finalidade. Todos os países têm que ter uma finalidade. Tipo, por que um país existe? Para que existe o Brasil? Por que existem Estados Unidos? Por que existe a China? Por que existe a Alemanha? Qual a finalidade de um Estado? Deixa eu perguntar para vocês, por que vocês acham que existe um país? Para que serve um país? Para que serve um Estado? Para que serve um governo? Por que vocês acham que existe isso? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Qual a razão da existência de um país?
Podem falar o que vocês quiserem. Eu gostaria que vocês participassem, seja escrito ou falando. Para que serve um governo? Para que serve um país? Para Pode poder, falar. tipo, colocar uma ordem, tipo, nos humanos, para poder obedecer um líder que vai, tipo, tentar controlar o máximo de, como dizer, tipo assim, que nem, vamos supor no futebol, tipo, nem tem um técnico. Uhum. No Sim. técnico, nós tem que seguir o que ele vai falar. É mais ou menos estilo do futebol, tipo, o Brasil é uns jogadores, tipo, né, tem um líder para poder ajudar nós, tipo, na saúde, na educação, mais ou menos isso, eu acho que o Brasil é. Uhum. É o que eu acho, não tenho certeza. Boa colocação. Vou comentar já já. Além do que você disse, o Leandro colocou aqui: liderar o país, ditar as leis. Tá. Ok. O Augusto, você falou na sua colocação que uma das funções de um governo, da existência de um país, é colocar ordem, certo? Eu guardei essa palavra que você disse, colocar uma ordem. E você também falou ajudar, ajudar as pessoas de alguma forma. O Leandro falou em liderar e ditar as leis. Essa palavra ditar, ela pode soar um pouquinho ditatorial, né? Mas vamos refletir sobre isso. Se nós tivermos um governo, um governo, um estado, onde as pessoas estão inseguras, morrendo de fome, onde as pessoas estão expostas a guerras, onde as pessoas não estão recebendo boa educação. Vocês acham que o Estado está ou não cumprindo sua finalidade? Eu acho que não. Com certeza não. Com certeza não. Então, agora eu vou explicar para vocês, então, qual é a finalidade de um Estado? Por que existe governo? Por que existe deputado, presidente? Para que existe prefeito? Para que existe sistema judiciário? Para que existe tudo isso? Eu vou ler para vocês, prestem atenção. O fim ou o propósito do Estado é o bem comum, entendido como conjunto de todas as condições de vida social que permitam e favoreçam o desenvolvimento das pessoas que vivem naquele território. Então, para que existe um Estado? Para que o bem das pessoas seja preservado. Para que as pessoas tenham condições mínimas de existência dentro daquele território. Para que as pessoas vivam da melhor forma dentro daquele país. É para isso que existe o Estado. Se o Estado está matando suas pessoas, se o Estado está colocando a vida do seu povo em risco, se um Estado não está educando bem o seu povo, se um Estado não está garantindo a liberdade, a propriedade das pessoas, esse Estado não está cumprindo sua finalidade. O ideal é um Estado onde as pessoas tenham as condições mínimas básicas de existência, que nós tenhamos um mínimo de segurança, que nós tenhamos o máximo de liberdade preservada, liberdade de expressão. Por exemplo, que aqui no Brasil a gente possa ter liberdade para expor nossas opiniões, liberdade para ir e vir, liberdade religiosa, que a gente tenha o direito de propriedade, ou seja, de você ter sua casa, de você ter o seu carro, de você ter o seu negócio, que nós tenhamos o direito de buscar a nossa felicidade. Isso está até lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Que as pessoas têm direito à vida e à busca da felicidade. As pessoas têm o direito de buscar a sua felicidade. Ou seja, o Estado ele tem que garantir um espaço para que as pessoas busquem a sua felicidade, para que as pessoas tenham sua vida preservada ao máximo possível, para que as liberdades individuais sejam garantidas para as pessoas. Um espaço onde seja cultivado o bem comum. É para isso que deve servir um Estado. Eu vou dar um exemplo aqui de um lugar onde isso não está funcionando bem.
Existem alguns países que estão constantemente em guerra. Guerra civil. Por exemplo, o que está acontecendo lá na Síria, nesses últimos anos. O que acontece ali nas regiões da faixa de Gaza, da Cisjordânia, ali na Palestina. Essas situações de guerra constante, seja guerra com outros países ou guerra civil, atrapalha o bem comum. Vocês acham que é possível viver bem num lugar que está vivendo guerra o tempo todo? Não dá. Não dá. Se acontece guerra o tempo todo, cara, como que você vai viver? Vai te faltar comida de alguma forma. Vai te faltar segurança. Vai te faltar bem-estar. Como que você busca sua felicidade num lugar que vive em guerra constantemente? Então, esses países que vivem em guerra civil ou em guerra com outros países, eles estão prejudicando essa terceira característica, que é a finalidade. Nós não podemos aceitar um governo que tire a liberdade das pessoas, nós não podemos aceitar guerras constantes, nós não podemos aceitar nenhum tipo de tirania que destrua o bem comum da população, porque o Estado tem como finalidade o bem comum do seu povo, o bem da sua população, certo? Conseguiram entender o que é finalidade? Sim ou não? Entenderam? Hã? Entendeu o que é finalidade? Sim. Sim. Então vamos lá. Augusto, você disse colocar ordem. Camille disse para organizar o país. O Leandro disse para liderar o país, para ter leis. Tudo isso com a finalidade do bem comum do povo. Certo? Se a finalidade não for o bem comum, está errado. A finalidade tem que ser o bem da população. Então, o prefeito, os vereadores, os deputados, o presidente, todo mundo tem que trabalhar para o bem da população. Essa é a finalidade, certo? Alguma pergunta a respeito desse tema finalidade? Posso passar para a parte final aqui? Tá. Então, gente, vamos resumir a aula de hoje. Hoje eu expliquei para vocês 3 características que todo Estado precisa ter. Primeira, nacionalidade. Nacionalidade é a ideia de nação. É aquilo que une o povo. É aquilo que faz com que uma pessoa se enxergue na outra, se identifique com a outra. Nacionalidade é eu olhar para você e dizer: você é tão brasileiro quanto eu. Podemos ter algumas diferenças de religião, de forma de pensar, de preferência por um ou outro time de futebol. Podemos ter nossas diferenças, mas nós olhamos e nos reconhecemos como membros de um mesmo povo. Todos nós aqui somos brasileiros. Isso é nacionalidade. Nós temos muitas coisas que nos unem, muita manifestação cultural que nos une, nós temos uma língua que nos une, nós temos coisas que nos ligam, e isso é a nossa nacionalidade, o que nos faz nos enxergarmos como membros de uma mesma nação. Somos todos povo brasileiro. Segunda, soberania. Somos um país independente. Quem manda aqui somos nós. Nós não podemos deixar que potências estrangeiras, gente de fora, tire a nossa autonomia, tire a nossa independência. Não podemos deixar isso. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Quem manda no Brasil é o brasileiro, é o próprio Brasil. As nossas leis devem valer, a nossa soberania deve ser preservada, ela não pode ser dividida, ela não pode ser tirada da gente. E terceiro, a finalidade. Nós vamos trabalhar sempre pelo bem comum da população, para que a Lara viva bem, para que a Madu viva bem, para que o Leandro viva bem, para que todos nós tenhamos liberdade, direito à propriedade, direito à vida, para que todos nós
possamos buscar a nossa felicidade e viver da melhor forma possível, certo? Então, tudo isso que eu falei para vocês é nacionalidade, soberania e finalidade, coisa que todo Estado precisa ter.